E olha, gente, de volta ao Brasil, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou de um jantar na sede do Partido Liberal em prol da candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também compareceu à cerimônia, só que por meio de uma videochamada. Disse que vai continuar a construção política que iniciou lá em 2019 ao ser eleito para chefiar o executivo. Michele Bolsonaro começa a articular a possibilidade de lançar a própria candidatura nas eleições de 2024 e 2026. Quanto a Jair Bolsonaro, o escritório AG Immigration, com sede nos Estados Unidos, informou que representa o ex-presidente no processo de solicitação de visto de turismo e a extensão da permanência em solo americano. Bolsonaro, que chegou aos Estados Unidos no fim do ano passado com visto diplomático por ser presidente na ocasião, segue hospedado na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Piperno, como é que está essa situação? A gente discutiu bastante aqui no 3 em 1 essa questão do visto, que ele possuía, e o dia era ontem ou hoje, se eu não me engano, que esse visto de alguma forma iria vencer, Como é que fica a situação dele? Ô Paulo, as teorias da conspiração, elas sempre são muito excitantes, Sempre acabam mexendo aí com o imaginário de muita gente. E a mais recente delas dá conta de que, puxa, o Bolsonaro vai tentar agora, então, um novo visto, mas não vamos esquecer que em fevereiro o Lula vai aos Estados Unidos para encontrar o Biden e certamente esse assunto será debatido entre eles. Ora, por mais que eles discutam esse assunto, até agora, veja, hoje é dia 31 de janeiro, até agora eu não vejo nenhum empecilho legal para que o presidente Bolsonaro consiga esse novo visto. É algo que ele hoje está na condição de um cidadão comum que está solicitando um visto a um país amigo, sendo ele alguém no gozo de todos os seus direitos políticos enfim, de cidadão. Não há nenhum pedido de prisão, não há nada, enfim, não há nada contra ele. Então, tudo absolutamente normal em relação a isso. Sobre a ex-primeira-dama, é claro que nós vamos falar muito aqui nos próximos tempos sobre o salário aí que o PL se propõe a conceder a ela, algo em torno de R$30 mil por mês, para que ela seja uma espécie de dirigente, presidente do PL Mulher. Claro que é uma forma já de turbinar o nome dela com vista a possíveis desafios eleitorais, mas também não vamos esquecer que o presidente do PL anda falando demais e ele anda se enroscando e complicando a vida de muita gente. A entrevista dele para o jornal O Globo no final de semana, na qual ele disse que todo mundo, que a tal da minuta do golpe foi para todo mundo e todo mundo viu, isso é um problemão para muita gente, inclusive para o Anderson Torres. Quer dizer, à medida em que o presidente do partido disse que aquele documento era público, que circulava livremente por integrantes do partido, é óbvio que isso vai exigir investigações ainda mais rigorosas. Serrão, então, do ponto de vista prático, o Bolsonaro foi lá, solicitou ao governo americano justamente a prorrogação desse visto e caso seja liberado o visto, ele tem a opção de permanecer nos Estados Unidos por mais 6 meses. Inclusive, nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, vocês me corrijam se eu estiver errado, exatamente, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, ele vai fazer o primeiro discurso público dele depois dos atos de 8 de janeiro, depois da posse de Lula, num evento intitulado Power of the People in Miami, nos Estados Unidos. Ele é a grande estrela aí desse evento e vai ser o primeiro discurso, a primeira fala dele. O que a gente pode esperar? Vamos aguardar para ver o que será esse discurso. A força do povo. A força do povo foi um slogan criado pelo Leonel Brizola, que o PT depois roubou esse slogan. Então eu gosto de lembrar, eu gosto muito desse Power of the People. Bacana, gostei. Então vamos ver o que Bolsonaro falará sobre isso. Logicamente que ele terá, se for provocado, de explicar aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Só que, na visão dele, com certeza, ele vai condenar como ele já condenou. Vamos ver se vai ser uma condenação muito veemente ou pouco veemente. Se ele vai admitir que ele deveria ter pedido, antes de viajar, que vários de seus seguidores deixassem os quartéis do Exército. Que esse talvez tivesse sido aí o melhor conselho possível, já que o recado para as Forças Armadas já estava dado e
O recado das Forças Armadas para as pessoas também já tinha dado. Ou seja, tinha gente achando que os militares iriam fazer alguma coisa e os militares disseram que não iam fazer coisa nenhuma daquilo que as pessoas estavam querendo que eles fizessem. Ponto. Então essa era a história. Então Bolsonaro poderá falar sobre isso ou não. Sobre futuro político é muito precipitado. Tem aquele ditado caipial que fala, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo ou dá boa tarde para burro. No caso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se precipitou demais ao falar em qualquer possibilidade de candidatura presidencial ou ao Senado da Michele Bolsonaro. Isso aí, esse tipo de declaração antecipada transforma a pessoa em um alvo fácil. Ela cai na mira dos inimigos. Então, isso foi uma besteira, foi uma bobagem total. Era deixar o tempo acontecer. O PL tem todo o direito de dar o cargo partidário para Michele Bolsonaro, tem dinheiro para isso, tem legalidade para isso. Agora, trata isso com maneira calma e natural, deixa a política acontecer. Política, eu sempre repito aqui, se faz fazendo e não inventando historinha do Boitatá. Então, Valdemar se precipitou, isso pode custar caro depois. O que se espera agora do casal Bolsonaro é serenidade. Que Bolsonaro, na sexta-feira, dê as declarações mais equilibradas possíveis e ele tem todo o direito de permanecer nos Estados Unidos pelo tempo que for necessário, até porque ele precisa fazer o tratamento de saúde. Até ontem, né? Ele participou do evento de ontem por videoconferência. Jantar com videoconferência é bom para burro. Esse tipo de jantar não faz mal para o intestino nem para o estômago. E Bolsonaro não tem estômago, não tem clima para ele estar agora no Brasil, no meio desse turbilhão político. Vamos aguardar como fica essa eleição da mesa diretora do Congresso Nacional para saber como vai ser a orientação política de agora em diante. O jogo começa a se definir de verdade na política brasileira a partir de amanhã ou quinta-feira, quando for definitivamente claro quem ganhou a presidência da Câmara e do Senado. Muito bem, gente. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, nesta terça-feira são 5h29. Vilela, o Pipeno trouxe o aspecto jurídico da situação do Bolsonaro, que eu acho que é comum entre todos aqui, justamente que ele tem o direito de fazer esse pedido. Agora, e do ponto de vista político? Como é que é, depois de você ter perdido uma eleição, iniciar o ano de um próximo governo fora do país, enfim, não voltando, não retornando à sua casa de origem? Do ponto de vista político, qual que é a representação disso? Olha, Paulo, eu vejo dois aspectos importantes de destacar nesse contexto. O fato de estarmos vivendo um momento muito bélico, com investigações que claramente objetivam chegar no ex-presidente da República, pode fazer com que o presidente esteja tendo a leitura de ficar de longe, acompanhando o cenário, acompanhando o movimento das ondas do mar, para ver se ele retorna, quando retorna e de qual forma ele retorna. Talvez, num contexto como esse, onde você tenha muita turbulência, seja até melhor Bolsonaro ficar um pouco afastado, porque todos nós conhecemos o temperamento e a boca do ex-presidente, que muitas vezes, quando confrontado, acaba soltando ali algumas expressões, algumas falas que estão fora do script. O segundo ponto, que aí, no meu entendimento, é um ponto que ele tem que ter bastante clareza da estratégia política, é o fato de que esse retorno de Michele Bolsonaro, esse aparecimento de Michele Bolsonaro no jantar, a eventual ocupação de um posto político dentro do partido por Michele Bolsonaro, a eventual candidatura ou permitir que circule, né, o boato de candidatura, seja nas eleições de 24, seja nas eleições de 26, com relação a Michele Bolsonaro, isso pode demonstrar, pode parecer realmente uma movimentação política para eventualmente inflar o nome de Michele Bolsonaro, até talvez num contraponto com relação à Janja. Vejamos que estamos tendo,
acontecendo no país agora nos últimos meses uma questão bastante interessante, que é o fato de termos a atual primeira-dama e a antiga primeira-dama com o nome em voga, né? Sempre na linha de discussão, nas matérias, aparecendo por esse motivo, por aquele motivo. Então, isso chama bastante atenção. Pode ser que Bolsonaro esteja jogando, não consigo, mas jogando com o nome de Michele Bolsonaro. Então, é um fato também bastante interessante para a gente analisar. Vilela, então, do ponto de vista político, você interpreta o Bolsonaro hoje como uma vítima. Seria basicamente isso, alguém que, de alguma forma, está sendo perseguido. Eu não digo uma vítima, não. Nesse ponto, eu não digo uma vítima. Eu digo que Bolsonaro, primeiro que hoje, ele é inocente, Piperno foi muito claro. Hoje não pesa contra ele nenhuma acusação fundamentada, não pesa contra ele nenhuma condenação, nada que venha a criar algum óbice jurídico para ele. Agora, é importante ver, importante ter claro, está evidenciado com esses últimos atos, especialmente com os atos de 8 de janeiro, que estamos num momento de fragilização política, especialmente daqueles movimentos mais radicais que defenderam o ex-presidente. Então, é natural que hoje ele não seja uma vítima, mas que ele pelo menos se dê um passo atrás, até para eventualmente dar 2 à frente. E aí eu vejo que ele está talvez tomando a decisão de se movimentar sob a fachada, sob a figura de Michele Bolsonaro. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5 horas e 33 minutos. Para você que chegou agora e não está entendendo a nossa discussão, a gente está repercutindo um pouco do jantar de ontem do PL em apoio ao senador Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado Federal, em que participaram Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro online, via a videochamada, e a gente estava repercutindo justamente a situação política de Bolsonaro. Pela ordem aqui, o Serrão me pediu, em seguida o Piperno. Vamos lá. O objetivo dos inimigos ou adversários de Jair Bolsonaro, objetivo claro, torná-lo inelegível, tirá-lo do jogo eleitoral pelos próximos 8 anos, ou 4 ou 8 anos. Então, isso está bem claro. Contra Bolsonaro, há 16 investigações eleitorais que podem virar processos, podem render condenações, podem gerar a tal inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Esse é o grande objetivo. Tem uma outra facção mais radical que gostaria de ver Jair Bolsonaro preso por algum motivo, por uma outra condenação mais pesada, do tipo, vamos fazer contra ele aí um processo por genocídio. Ele não cuidou dos Yanomamis e vamos condená-lo por isso. Então, essa é uma outra possibilidade aí que se desenha, mas ela é remota, porque também não interessa a uma outra parte da oposição ou dos inimigos de Bolsonaro transformá-lo em um mártir. Isso não é também um bom negócio. Já aconteceu com Lula. Lula foi preso, resgatado e acendeu. Então, no Brasil, não é bom você ficar criando mártir. Então, para o Bolsonaro é muito mais fácil torná-lo inelegível, tirá-lo do jogo. E aí o PL já jogou a possibilidade da Michele Bolsonaro, que ainda é uma possibilidade absolutamente remota. A política é muito dinâmica, tudo é muito cedo. E também tem a história da Janja. A Janja pode ser candidata à presidência da República se Lula renunciar 6 meses antes ao seu mandato, e aí ela teria condições legais de ser candidata à presidência da República, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, com a Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador Antônio Garotinho. Então já temos um precedente no Brasil, isso pode acontecer. Então já pensou 2026 com uma disputa Michele Bolsonaro de um lado, Janja de outro? Esse não é, definitivamente, é muito cedo. Estamos fazendo esse comentário aqui na base da brincadeira. Mas aqui, como é o país da brincadeira, pode ser que algo vire sério mais adiante. Tudo está aberto. O jogo político está tudo muito cedo para falar disso. Sucessão, o Lula tomou posse tem 1 mês, parece que já está há 50 anos no poder. Então, calma. Vamos devagar com o andor, que a coisa é esquisita. Piperno, por favor. Não, olha, em relação ao Lula ser ou não candidato,
Vejo, o Lula já teve muitas mortes políticas, inclusive em dezembro de 21, quando ele e o Alckmin se encontraram lá pela primeira vez, dizia-se naquele momento que o Lula ia só esquentar a cadeira porque não ia ser candidato. Depois o tempo foi passando, o Lula não vai ser candidato porque ele está doente, então ele não vai poder seguir em frente. Aí mais um pouco, o Lula não vai poder ser candidato porque ele está muito preocupado com outros processos. E foi indo. Bom, o Lula ganhou a eleição e está aí, né? O Lula é um animal político, ele vai disputar a eleição até o último dos dias dele, enquanto ele puder, enquanto a lei permitir. E aí, é claro que do outro lado, o presidente Bolsonaro passa por um momento de inequívoco desgaste, inclusive por tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Ora, nada mais natural do que já pensar numa alternativa. Agora, me chama a atenção o papel do PL nisso, porque o PL vai pagar quase R$70 mil por mês para o casal, sendo o PL um partido que acaba de tomar uma multa de R$22 milhões, diz que não tinha dinheiro, e vejam só, nessa entrevista, aliás, recomendo que todos procurem, leiam essa entrevista do Valdemar da Costa Neto. Lá pelo meio, quando perguntado se o Bolsonaro tentou golpe, se o Bolsonaro tinha algum vínculo com os golpistas ou com essas minutas que circularam por aí, ele falou que, em várias das reuniões e tal, Bolsonaro chegou à conclusão de que ele não tinha condição de tomar uma atitude dessa. Veja, ele não fala em momento algum, não, o presidente descartou. Ele disse, veja, Valdemar da Costa Neto que disse isso. O presidente entendeu que ele não tinha condição de uma medida que levasse à ruptura.